Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quinta-feira, dia 14 de dezembro de 2023. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Fé na Terra. Existem alguns textos que aparecem no nosso guia de estudos e que merecem ser aqui destacados. Um deles, Mateus capítulo 15, verso 28, versos 27 e 28. Ela, contudo, replicou: Sim, senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como tu queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Outro texto que vai aparecer aqui ainda, deixe-me só chegar aqui até ele, é, Mateus capítulo 6, verso 30. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé? Ainda um outro texto, Mateus 8, verso 26, perguntou-lhe Jesus: Por que sois tão tímidos, homens de pequena fé? Ainda Mateus capítulo 14, verso 31. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Mateus 16, verso 8. E percebendo-o Jesus, disse: Por que discorreis entre vós, homens de pequena fé? E ainda mais um texto, Mateus 17, verso 17. Jesus exclamou: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Antes de podermos comentar aqui os textos que lemos ainda há pouco, eu gostaria de orar junto com vocês. Obrigado, Pai, por tua palavra. Fale conosco através dela, pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Esse texto é um texto, ou esses textos, eles trazem um contraste tremendo entre aquilo que agrada o coração de Jesus e aquilo que machuca o coração dele. Se tem uma coisa que deixa o Senhor Jesus, ou que deixou o Senhor Jesus chateado e fez com que ele, de alguma forma, mostrasse a sua insatisfação, foi olhar para aqueles que estavam mais próximos dele e perceber que essas pessoas não tinham fé, não acreditavam nele da maneira como deveriam crer. Por isso, ele vai exclamar algumas vezes, e todas elas para pessoas religiosas. Todas elas. Isso aqui tem que ficar claro para você. Os textos que lemos, tanto de Mateus 6, verso 30, Mateus 8, 26, Mateus 14, 31, Mateus 16, verso 8, Mateus 17, verso 17, todos esses textos foram ditos por Jesus para pessoas religiosas. Homem de pequena fé, homens de pequena fé, por que vocês não creem? Há uma expressão de espanto da parte de Jesus, que vai aparecer em Mateus 17, 17, onde ele vai dizer: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Quando ele viu a incapacidade das pessoas de crer nele, de ter fé, de exercitar fé. Por outro lado, nessa mesma história, você encontra uma mulher que não tinha mas nem metade, mas nem um terço, talvez, do conhecimento que esses indivíduos tinham. Afinal de contas, essas pessoas para quem Jesus falou isso, todas elas nasceram na etnia, eu vou colocar entre aspas, correta, todos eles eram judeus, todos eles haviam sido ensinados a respeito de Deus, da sua palavra, todos eles conheciam a Jesus e andavam com ele. Mas na hora em que tiveram que exercer fé, não conseguiram. Por outro lado, o primeiro texto que lemos, lá de Mateus capítulo 15, versículo 28, Jesus vai olhar para aquela mulher que vinha atrás dele, ela era cirofenícia, ela tinha nascido na etnia errada, ela não tinha todo o conhecimento que ela deveria a respeito de Deus. Eu, quando falo da etnia errada, vocês entendem aquilo que eu estou querendo dizer, não é? Na perspectiva dos discípulos de Jesus. É tanto que Jesus vai ignorá-la para dar uma lição nos discípulos, e eles pedem, inclusive, para que ele a mande embora, porque o pessoal daquela região já tinha causado problemas demais para o seu país. E eles estão lembrando, com certeza, da Jezabel, das mulheres do Salomão, mas Jesus vai ouvir aquilo que ela tem a dizer. E quando ele diz, não é justo pegar o pão dos filhos e jogar para os cachorrinhos, ela vai dizer, mas até os cachorrinhos,
embaixo da mesa, comem as migalhas que caem do prato dos filhos. E esse é o momento em que uma expressão de alegria, de contentamento brota dos lábios de Jesus. Ele vai dizer: ó mulher, grande é a tua fé. É impressionante porque essa mesma frase, ela vai ser dita por Jesus em relação a um centurião romano, que vai até Jesus e vai dizer: Senhor, eu tenho um servo que é meu amigo, na verdade. Ele está muito doente. E eu precisava que o Senhor o curasse. E Jesus olha para ele e diz: eu vou contigo. E ele fala: não, Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Não sou judeu, eu sou pecador. Eu sou um homem de autoridade, como centurião. Eu mando a um soldado que ele vai fazer alguma coisa, ele vai. Eu mando ao outro para que ele venha, ele vem. Senhor, diz uma palavra e eu sei que ele vai ficar curado. E Jesus vai olhar para aquele homem e vai dizer: homem, que tremenda fé, mas nem em Israel eu achei uma fé como essa. O mais interessante é que as pessoas com mais fé em Jesus não estavam no meio do povo certo, entre aspas, o povo judeu. Estavam entre as nações gentílicas. Isso deve fazer com que a gente pare para poder pensar. O próprio Cristo, ele mencionou na parábola que ele contou a respeito do bom pastor, dizendo: eu sou o bom pastor, conheço minhas ovelhas e delas sou conhecido. Tenho muitas ovelhas que não estão nesse aprisco, e elas ouvirão a minha voz, e virão, e haverá um só rebanho, um só Senhor. Isso significa que em todas as etnias, em todos os lugares, eu ousaria dizer em todas as denominações, em todas as religiões, sejam elas pagãs ou não, o Senhor Deus tem pessoas tementes, que talvez não tenham tido todo o conhecimento da palavra de Deus, como talvez você tenha, mas que no tempo certo terão a oportunidade de poder receber essa mensagem. Quando receberem, agirão como o texto bíblico nos menciona a respeito dessa mulher. Grande é a tua fé, vai em paz. Isso tem que fazer com que a gente pare para poder pensar e, ao mesmo tempo, nos coloque agindo do jeito certo. Eu gostaria de orar por isso. E você? Pai do céu, por favor, nos ajude a podermos ser pessoas de fé. Temos o conhecimento, mas muitas vezes não conseguimos praticá-lo. Não conseguimos crer o suficiente para entender que tu podes todas as coisas. Ajuda-nos a sermos pessoas de fé e ajuda-nos a encontrarmos também nossos irmãos e irmãs que estão espalhados por esse mundo e que talvez nem sequer saibam que são teus filhos, mas que são pessoas de fé. Nos ajude a chegar até elas. Colocamos também diante do Senhor cada pedido que foi mencionado na nossa comunidade de oração, aqueles que estão no coração dos seus filhos. E eu vou repetir, Pai, o pedido que eu tenho feito nos últimos 3 dias. Eu sei que talvez junto comigo, nesse momento, há alguém que ora e que diz: eu estou pedindo há tanto tempo uma intervenção e não consigo. Quando virá a resposta do Senhor? Nós cremos que tu podes. Então te pedimos, opera de forma extraordinária, respondendo a cada um de acordo com a tua vontade. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amanhã nós faremos um estudo adicional do nosso tema principal da semana. Você não pode perder. Eu estudo a lição e você?